Olá e bem-vindas e bem-vindos. Hoje a gente vai abrir um documento que é, nossa, quase uma cápsula do tempo, um vislumbre direto de como era ser cristão poucas décadas depois de Cristo. Estamos falando da Didaquê, ou a Instrução dos Doze Apóstolos. É um texto tão, mas tão antigo que alguns estudiosos acreditam que foi escrito antes mesmo de alguns livros do Novo Testamento, sabe? E a grande questão que guia a gente hoje é como um movimento que começou com, sei lá, um punhado de seguidores na Galileia se tornou uma fé estruturada, organizada e tão rápido. A Didaquê talvez seja esse elo perdido, né? Que nos dá a resposta. É exatamente essa a importância dela, é impressionante. Porque quando a gente pensa na igreja primitiva, às vezes vem na cabeça algo meio caótico, né? Grupos se reunindo em casas, sem muita estrutura formal, mas a Didaquê, que é datado ali entre 60 e 90 depois de Cristo, mostra um quadro, nossa, surpreendentemente diferente. O grande estudioso Johannes Kasten, ele chamou a Didaquê de o mais importante documento da era pós-apostólica. É a nossa fonte mais antiga de legislação da igreja que a gente tem. Em alguns lugares, era tão reverenciada que quase entrou na Bíblia. Ou seja, não é só um texto antigo, é um manual de instruções de como ser igreja, sabe? Escrito pela primeira geração depois dos apóstolos. Um manual de instruções. Gostei disso. É uma ótima imagem. Então, nosso objetivo hoje é justamente folhear esse manual, o que ele revela pra gente sobre a moral, sobre os rituais, a vida cotidiana desses primeiros seguidores. Como é que eles estavam tentando colocar em prática, no mundo real, os ensinamentos de Jesus? Um mundo dominado pelo Império Romano. Vamos mergulhar nesse texto e ver que segredos ele guarda? E o manual começa de um jeito muito direto, com uma imagem poderosa que estrutura todo o pensamento moral deles, a dos dois caminhos. O texto diz: existem dois caminhos, o caminho da vida e o caminho da morte, e há uma grande diferença entre os dois. Simples assim, direto ao ponto. E essa simplicidade engana, porque o que vem depois é de uma radicalidade impressionante. O caminho da vida começa com o que a gente já conhece, né? Ame a Deus que o criou e ame a seu próximo como a si mesmo. Mas a Didaquê não para aí de jeito nenhum. Ela traduz isso para ações concretas, que são um verdadeiro desafio. Ela diz: bendiga aqueles que o amaldiçoam, reze por seus inimigos, e a parte que para mim é mais impactante: ame aqueles que o odeiam, e assim você não terá nenhum inimigo. Nossa, isso é basicamente o sermão da montanha, mas como uma instrução direta, não é uma sugestão poética, é uma ordem, né? Exato, é uma ordem. Isso mostra algo fundamental para a gente. Para essa comunidade, o evangelho não era uma filosofia para ser admirada, sabe? Era um roteiro para ser vivido. Literalmente. Mas o que é ainda mais chocante é como eles aplicam essa moralidade em oposição direta à cultura da época. É verdade, o texto entra em proibições muito específicas. Uma que me saltou aos olhos está no capítulo 2. Não mate a criança no seio de sua mãe e nem depois que ela tenha nascido. Isso é uma condenação explícita do aborto e do infanticídio. Parece incrivelmente moderno, mas ao mesmo tempo muito específico para um documento tão antigo. É específico porque precisava ser. Era uma questão urgente. No mundo greco-romano, o infanticídio, principalmente de bebês meninas ou com alguma deficiência, era uma prática corriqueira. Era quase um método de planejamento familiar, de controle populacional. Era legal e socialmente aceito. Então, quando a comunidade cristã diz de forma categórica, não faça isso, não é só uma regra moral. É uma declaração de guerra cultural. Eles estão dizendo: a nossa visão do valor da vida humana é fundamentalmente diferente da do império em que a gente vive. Para nós, toda a vida é sagrada desde a concepção. Eles estavam construindo uma sociedade paralela, com as suas próprias regras de realidade. Uma sociedade paralela a nossa, isso fica ainda mais claro quando o texto proíbe outras práticas, né? No capítulo 3, ele adverte: não se aproxime da adivinhação. Não pratique encantamentos, astrologia ou purificações, pois disso tudo nasce a idolatria. Basicamente, eles estavam cancelando todo o sistema operacional espiritual do mundo pagão. Exatamente. Ser cristão não era só adicionar Jesus a um panteão de crenças, de deuses. Era uma renúncia social completa.
No mundo onde a astrologia podia definir decisões de negócios e encantamentos eram a medicina popular, essas regras eram um divórcio total com a cultura da época. A Didaquê funcionava como um guia para esse processo de desintoxicação do paganismo, sabe? Ensinava que a fé em Cristo exigia uma limpeza não só dos pecados óbvios, mas de toda uma maneira de ver e interagir com o mundo. Essa base moral é fascinante, mas o que realmente me surpreendeu foi ver como eles aplicavam isso nos rituais. Não era só teoria sobre como viver, certo? O texto entra em detalhes muito práticos sobre o batismo, a Eucaristia. Sim, e aí que a gente vê a transição de uma filosofia moral para uma religião organizada de fato. A segunda parte do documento é essencialmente um manual litúrgico. Sobre o batismo, no capítulo 7, as instruções são muito claras. O ideal é batizar em água corrente. Se não der, pode ser em outra água. E se não tiver água suficiente para imersão, o texto diz que se pode derramar água 3 vezes sobre a cabeça. Mas uma coisa não é negociável: a fórmula. Deve ser feito em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Espera um pouco. A fórmula trinitária já estava fixada nos anos 70 ou 80? Eu sempre ouvi que a doutrina da Trindade foi definida muito mais tarde, em concílios como o de Nicéia, séculos depois. Isso muda completamente a linha do tempo, não? Essa é uma pergunta fantástica e toca num ponto crucial. E é uma confusão muito comum, sabe? O que os grandes concílios, como o de Nicéia em 325, fizeram foi desenvolver a linguagem teológica, a linguagem filosófica, para explicar a natureza da Trindade, em resposta a heresias. Mas a Didaquê nos prova que a crença e a prática fundamental já estavam lá desde o comecinho. A fé de que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, e que a iniciação na comunidade se dá através dessa fé. Não foi uma invenção do século IV, era o DNA da Igreja desde a era apostólica. A Didaquê é a prova arqueológica disso. Uau! Isso é realmente um insight poderoso. A prática veio muito antes da formalização teológica. E depois do batismo, que é a porta de entrada, vem a vida comunitária centrada na Eucaristia. E aqui, de novo, tem regras bem estritas? O capítulo 9 diz que ninguém coma nem beba da Eucaristia sem antes ter sido batizado em nome do Senhor. Isso não soa um pouco exclusivo? Quase como se estivessem criando uma barreira? Visto com olhos modernos, pode parecer sim. Mas para eles não era uma questão de exclusão, e sim de reverência e de compreensão. A Eucaristia não era vista como um simples jantar simbólico ou um gesto de confraternização aberto a todos. O texto a descreve como comida e bebida espirituais que dão vida eterna. E mais do que isso, no capítulo 14, a Didaquê se refere a ela como um sacrifício. A instrução é se reunir para que o vosso sacrifício seja puro. A palavra sacrifício é muito forte. Isso implica algo muito mais profundo do que uma refeição em memória de alguém, né? Exatamente. A ideia da Eucaristia como um sacrifício real, que é uma doutrina central para a Igreja Católica Ortodoxa, já está aqui, de forma inequívoca, antes do fim do primeiro século. Se era um sacrifício tão sagrado, eles acreditavam que a pessoa precisava entender do que estava participando. O batismo era o pré-requisito, a iniciação nesse mistério. Era como dizer, isso é o coração da nossa fé, é o nosso tesouro mais sagrado. Primeiro junte-se à família através do batismo, e então você poderá plenamente participar do banquete da família. E essa preparação para o sacrifício ia além. O texto também fala sobre a necessidade de pureza interior. Menciona a confissão. Sim, de forma muito clara. O capítulo 4 já orientava: confesse seus pecados na reunião dos fiéis e não comece a orar estando com má consciência. E o capítulo 14 reforça isso dizendo para se reunir no domingo, partir o pão e agradecer após ter confessado seus pecados. A lógica é clara. Para oferecer um sacrifício puro a Deus, a comunidade, o ofertante, também precisava estar purificada. Então, se a gente juntar as peças, temos o batismo como porta de entrada com uma fórmula trinitária fixa, temos a confissão como meio de purificação e reconciliação, e temos a Eucaristia como sacrifício central da vida comunitária. Isso não soa como um grupo de amigos se encontrando,
Soa como o esqueleto de uma igreja sacramental já totalmente montado. É precisamente isso. É o blueprint, é a planta baixa. Batismo, confissão, Eucaristia. Os pilares da vida sacramental já estavam sendo erguidos quando as memórias dos apóstolos ainda estavam frescas. A Didaquê nos mostra que a estrutura não foi uma invenção posterior, mas um desenvolvimento orgânico desde as primeiríssimas comunidades, que acreditavam simplesmente seguindo o que os apóstolos lhes ensinaram. Certo. Então a gente tem essa comunidade com código moral rigoroso e rituais profundos. Mas a vida real é bagunçada, né? Como eles lidavam com os desafios do dia a dia? Fiquei impressionada com as regras para lidar com visitantes, especialmente os pregadores itinerantes. Os capítulos 11 e 12 são fascinantes. São basicamente um guia de como não ser enganado por charlatãs espirituais. Exato. Parece um antigo sistema de detecção de fraudes. Por exemplo, a regra de que um apóstolo visitante não pode ficar mais de 2 ou, no máximo, 3 dias. Se ficar mais, o texto é brutalmente direto. É um falso profeta. E outra, ao ir embora, ele não deve pedir dinheiro. Se o fizer, é um falso profeta. Eles já estavam lidando com aproveitadores. Com certeza. Imagina a situação. A hospitalidade era um mandamento cristão sagrado. Você tinha que acolher os irmãos de fé. Mas essa generosidade criava uma vulnerabilidade. O texto chega a usar um termo incrível, Christempuros, que pode ser traduzido como comerciante de Cristo. Havia pessoas viajando de cidade em cidade, usando a fé como um negócio para conseguir comida, abrigo e dinheiro. Essas regras eram um sistema imunológico da comunidade. Elas equilibravam o chamado à caridade com uma dose muito necessária de sabedoria prática. E a mesma praticidade se aplicava a quem queria ficar. Se tiver uma profissão, que trabalhe para se sustentar. A fé não era um passe livre para a ociosidade. Havia um sistema de bem-estar social, sim, mas atrelado a uma forte ética de trabalho. A comunidade era um corpo, e cada membro tinha que contribuir. A ociosidade era vista como um fardo para todos. É um equilíbrio notável entre compaixão e responsabilidade. E para organizar tudo isso, era preciso liderança. É aqui que o capítulo 15 nos dá uma peça final e crucial do quebra-cabeça. O texto instrui a comunidade. Escolha para vós bispos e diáconos dignos do Senhor. Isso é um grande passo em direção a uma instituição formal. É um passo monumental. E a frase seguinte é ainda mais reveladora, sabe? Não os despreze porque eles têm a mesma divindade que os profetas e os mestres. Naquela época, o movimento ainda tinha muitos profetas, figuras carismáticas que falavam sobre inspiração direta, que eram muito respeitadas, mas a Didaquê está dizendo à comunidade para estabelecer uma liderança local, eleita e permanente, bispos e diáconos. Isso parece uma mudança deliberada, de um modelo carismático para um modelo estruturado. Exatamente. É a transição de um movimento para uma instituição. É o reconhecimento de que, para sobreviver e crescer para além da primeira geração, a igreja precisava de uma estrutura estável, de uma liderança local e responsável. Ao dizer que esses líderes eleitos têm a mesma dignidade dos profetas, o texto está legitimando essa nova estrutura hierárquica. É a semente da sucessão apostólica. A ideia de que a liderança da igreja passada de forma ordenada, garantindo a continuidade e a ortodoxia da fé. Então, voltando à nossa pergunta inicial, como esse movimento se organizou tão rápido? A Didaquê parece dizer que não foi um acidente ou uma reação tardia. O plano, a planta baixa, já estava lá desde o início. Um código moral que o separava da cultura, uma vida sacramental rica e bem definida e uma estrutura de liderança clara para garantir a ordem e a continuidade. Precisamente. Este documento é a ponte que conecta o mundo dos Atos dos Apóstolos diretamente à igreja estruturada dos séculos seguintes, a igreja dos pais da igreja. Ele nos mostra que conceitos que muitas pessoas pensam terem sido inventados séculos depois, uma hierarquia clara com bispos, a confissão dos pecados, a Eucaristia como um sacrifício real, eram, na verdade, parte da fé vivida pelos cristãos quando a tinta nos evangelhos mal havia secado.
É um testemunho histórico poderoso da continuidade da tradição que eles acreditavam ter recebido diretamente dos apóstolos e os apóstolos de Cristo. É um texto incrivelmente denso e revelador. A gente só arranhou a superfície aqui. Para quem ficou com curiosidade, vale muito a pena procurar o texto completo da Didaquê. É curto, direto ao ponto e, como a gente viu, extremamente poderoso. E com isso, encerramos nossa análise de hoje. Fica uma última reflexão para a gente levar. Se esta era a prática comum e estabelecida menos de 60 anos após a morte de Cristo, que outras verdades sobre a fé primitiva ainda estão esperando para serem redescobertas nesses textos antigos que nos conectam de forma tão visceral aos primeiros passos da fé cristã? Fica o convite para a nossa próxima conversa. Até lá!